amantes da cultura e não só. Eu sou o Fenelé de Papel, o artista, e este é o Ocupópia Podcast, o seu espaço dedicado a explorar as diversas facetas da cultura. Hoje nós vamos refletir sobre o contributo dos promotores de evento na valorização, preservação e divulgação da nossa cultura. Para quem não nos segue, pedimos encarecidamente que siga as nossas páginas a partir do Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Está passando a nota de rodapé. Agora, para quem é amante da cultura e é seguidor do Ocupópia Podcast, convidamos a pegar uma caneta e um papel para tomar notas. Hoje o nosso convidado é alguém muito bem conhecido nas lides culturais, alguém que dispensa apresentação, mas ainda assim vou apresentá-lo. Trata-se do Cota HC. Cota HC, seja bem-vindo ao Ocupópia Podcast. Sinta-se em casa, é um prazer tê-lo e pensarmos e vivermos a cultura. Muito obrigado pelo convite que me foi cedido. Digo eu que é um espaço da qual já pude ver outros que passaram por ela. Como se diz na gíria, estão a vir bem. Muito obrigado. E como é somente para falar de cultura, é importante porque nós, no mundo, no que é público, temos poucos espaços de cultura e quando aparece jovens com essa garra de falarmos de cultura a fundo, é bem-vindo. Muito obrigado, Cota HC, e será sempre um prazer tê-lo aqui no nosso espaço cultural para, de certa forma, partilhar as suas experiências, porque a verdadeira sabedoria surge com a experiência. Obrigado. Então, nós precisamos beber da vossa experiência para que juntos possamos crescer e perpetuar o vosso legado. Isso. Porque é necessário que os jovens, onde tiver 5 jovens, tem de ter um mais velho para mostrar o caminho. Cota HC, nós hoje estamos a falar sobre o contributo, vamos começar a falar sobre o contributo dos promotores de evento na valorização, preservação e divulgação da nossa cultura. E gostaríamos de começar com uma questão provocadora. Para o Cota HC, o que é a cultura? Bem, devo dizer que a cultura é um estudo que permite fazer os povos ter a sua condição de raiz e, como muitos dizem, é ritmo, som e dança. Quando diz isso, o que é a cultura. Mas a cultura é um todo, porque um livro não dança. Um livro traz consigo pensamentos de quem pensou para ser retratado naqueles que são os mais próximos e vindores para o conhecimento do futuro. Certamente. Este é que ele leva. Porque quem escreve um livro fica uma matriz para que os próximos que hão de vir, hão de ler, que passou por isso, porque está escrito, é uma marca. Certo. Isso, a cultura é um todo. A cultura praticamente é que faz o mundo. Porque um povo sem cultura é um povo totalmente retardado. Certamente, um povo sem cultura é um povo totalmente retardado. Cota HC, como é que olha para a questão dos promotores de evento? Hoje nós temos um número compatível, falo nós a nível provincial e, se possível, a nível nacional. Como é que nós estamos em termos de promotores de evento? Bem, digo eu, promotor de eventos, podemos dizer que estamos bem porque somos muitos. Ok. Estamos bem porque somos muitos. Mas na questão material para trabalho, para a condução de um espetáculo, é que estamos mal. Porque os que têm de sorte, que conseguem os financiamentos, Sim. são aqueles que, no verdadeiro sentido da palavra, são realizadores. Ok. Não são promotores de eventos. Porque diz assim, qualquer um pode realizar, qualquer um pode promover, mas só se promove quando você esteja afiliada a uma promotora. Quer dizer, quem tem vínculo com o Estado é a promotora, não o promotor. Ok. O promotor pode buscar como é que eu posso dizer?
Um aval da cultura, por exemplo, de quem é de direito, é o promotor, para dizer que está legalizado. Dizem assim, vamos nos legalizar. Mas ele não é empresa, Ok. ele é pessoa. Ok. Por exemplo, sem medo de errar, até este momento, que eu sei, dentro da cultura, até este momento, uma das únicas empresas que é uma promotora oficialmente, com estatuto bem legalizado junto do Diário da República e muito mais desde o registro, a única é a Dário Berduardo Capitalista. Ok. É a DBC, Ok. promotora de invento e prestação de serviço. Esta é a única que exerce com a lei. As demais são os promotores, eles, não são as empresas vocacionadas para esse tipo de eventos. Por isso é que há muita confusão no mercado, que é realizador, mas acaba por ser posto promotor, e aí pega dinheiro, vai ao banco, o banco dá ou quem possa dar. Não, é um erro grande. Por isso que nós estamos a ver que pessoas sem experiência tal, hoje são os que mais realizam eventos. E é onde que está, que muita gente não sabia, onde é que está o erro de que quando nós às vezes vamos fazer um pedido à cultura, a cultura sempre diz que nós não temos dinheiro. Sim. Por quê? Porque os ditos promotores, quando vão fazer os seus pagamentos junto da AGT, vão como empresas normais. Ok. E este dinheiro vai para a área do comércio. Não vão como empresa especializada a espetáculos. Ok. Então, por isso que se diz que a cultura é pobre, mas no fundo não. A cultura é uma máquina de fazer dinheiro. Porque todos os dias nós temos músicas, temos televisões, temos em tudo que é bar, é dinheiro que poderia ser rentabilizado para a cultura. Porque o comércio é venda de bebidas e outras mais. Agora, aquilo que é audiovisual é tudo da área da cultura. Então, esses dinheiros deveriam ir à cultura. Todos os finais de semana há selagem de ingressos para festas. Sim. Mas como os que estão a realizar apenas são realizadores e o documento da qual usam é da empresa que faz, que é de comércio, logicamente que o dinheiro vai para os cofres do comércio. Por isso que até hoje ainda não há uma conta própria a nível do Estado com o que vem com uma selagem do Ministério da Cultura. Okay. Como agora está na moda o RUP. Sim. Não há ainda. Ainda não há. Por quê? Só agora é que o novo gabinete que se criou, que é da legalização dos direitos de autores, sim, e o nome passa-me, Cinedec, uma coisa, sim, parecida, que tem um RUP, que é culturalmente falada, que quando vai-se para lá, paga-se pelo RUP, atualmente para legalizar uma festa, atualmente é que se concentrou-se para poder se ver se a cultura, pelo menos no final do ano, mostra que produz, porque a cultura produz, por causa dos seus parceiros, que somos nós os agentes. Sim. Então, por isso que eu digo que temos N promotores que vamos dizer que somos muito, mas em termos de produção somos pouco. Ok. Aí está. Então é necessário que os promotores estejam filiados a uma promotora. A uma promotora, sim. E essa promotora seja registrada como uma empresa cultural. Eu, pelo menos dentro da minha promotora, tenho N promotores. Okay. E N realizadores. Quer dizer, é uma máquina que está aí dentro. Sim. Porque eu posso acolher 3, 4, 5 promotores estarem filiados à minha. Vamos dizer, aproveitando aquilo que se diz a legalidade das oportunidades bancárias. Sim. Porque tem o vínculo, o banco pode ceder-me dinheiro. Okay. Mas já o promotor é preciso ter influência, porque ela não é uma empresa. Sim. Como vai pagar? Aí está. É aquilo que vem naquela, há muitos que recebem 10 mil dólares, mas 10 milhões de kwanzas, está preocupado em poder levar arroz para casa do que fazer o objetivo daquilo que lhe foi dado para produzir espetáculos, se é por mês uma vez ou por ano 3, 4, 5 vezes. Ok. O que o Cota acabou de dizer é que ele faz
um projeto orçado em 10 milhões de produção de um evento, recebe os 10 milhões e ele, em vez de usar os 10, usa apenas metade ou abaixo da metade do Abaixo da valor. metade, porque não, ele não conhece. Ok. Porque ele não conhece o meandro. Porque hoje em dia, convidar um artista de carreira não é pouco. E respeitando o cantor que vai te trazer mais para aumentar naquele dinheiro, Sim. é preciso nós sabermos que tem que dar o meu dinheiro a quem tem experiência. Exatamente. Ou a quem vai me trazer lucros. Porque eu vou para o banco para fazer um empréstimo bancário. O banco, para me dar, vou ter que hipotecar alguma coisa. Sim. Vou ter que ter certeza para pôr o retorno, para retornar o valor bancário. Eu tenho que fazer isso. Mas nós vimos em alguns eventos que o patrocinador do dinheiro não tem retorno. E nem ele também conseguiu ter para fazer uma banca para a próxima não ir pedir mais. Porque nós, quando vamos pedir um crédito, é para nós fazer atividade, os lucros guardamos e devolvemos até um certo tempo o dinheiro alheio. Okay. Para a próxima começamos a andar com os pés juntos. Isso é que é evolução. Okay. Não é toda hora sempre a te darem, toda hora a te darem, toda hora a te darem. Não, também os outros. Como é que fica? Principalmente que nós olhamos para os estados, que é para o nosso estado, que é o nosso governo, que é mãe, que é pai. Okay. Não podem sempre dar ao ITO. Sim. O ITO tem que rentabilizar. E quando rentabilizar, aí o governo vai dizer, não, esse é bom parceiro. Ok. Então, eu aí consigo também fazer com que os outros andem. Sou eu só. E não ter nenhuma casota que amanhã procuram, tipo, no vosso estúdio, uma localização, não vão encontrar a pessoa. É só um promotor, pronto, ele conseguiu o valor, realizou a atividade e ponto final, não se sabe. Sim. No fundo é preciso ter sorte e oportunidade. Nós, assim que temos tudo estruturado, é muito difícil. E o banco acha que quando um errou, todos erraram. Esta é a situação que estamos a viver. Exatamente. E indo diretamente para o nosso tema, enquanto promotor de evento e CEO de uma promotora, como tem sido a preservação, valorização e divulgação da nossa cultura? Estamos a falar especificamente desde a dança, a gastronomia, as nossas indumentárias. Como tem sido? Bem, sem medo de errar, em 50 anos que vamos chegar este ano, deveríamos fazer o melhor. Okay. Porque eu acho que no passado foi melhor que hoje em dia. Apesar que todo mundo vai dizer que não há dinheiro, está difícil, mas há dinheiro sim. Okay. Porque o dinheiro tem que saber fazer. Dinheiro não cai de bandeja. E sempre também, nós não podemos fazer, continuar na nossa, mentalizar que está difícil. Okay. Onde a organização é difícil. Sim. Onde a desorganização é fácil, todo mundo faz. É aquilo que eu tivera dito a princípio. Quanto mais haver organização, vamos ter coisas com qualidade. Okay. Que é para evitarmos isso que recebeste de 10 milhões e depois nada fez. Foi fazer uma coisa de 1 milhão. Depois não presta Depois conta. não presta conta. Sim. É essa a situação. E hoje em dia muitos dizem que está difícil, porque agora é prestar conta. Trabalhar com dinheiro alheio, tens que saber ou devolver bem, mas prestar conta para amanhã eu poder te dar outro apoio. Exato. Porque não é meu, até que é o próprio meu, eu sei fazer contas. Sim. Por isso mesmo, nesta organização que hoje em dia o país vai vivendo, é que muitos estão a olhar que antes era no tempo das vacas gordas, como se diz na gíria, sim, e hoje com essa organização todo mundo diz que é difícil. Porque hoje para fazer um evento não é pouca tripa. Tens que envolver pessoas e essas pessoas comem, precisam de comer. Um artista de hoje em dia que você está lá a pagar 10 mil kwanza, estás a querer que ele evolui como? Se uma gravação de uma música, um prato de comida de uma gastronomia bem perfeita para degustar, não é barato não. sim, Então temos que procurar evoluir e chegar a tempo para as pessoas. Nós é que temos que fazer bem para sermos acreditados. Por isso é que continuamos a ser os mesmos a fazer. Okay. Porque nós não nos acreditamos.
E é que nós depois vamos falar, não, esse é por o fulano, esse é por não. Se ele está a fazer bem, está a somar pontos. Merece mais apoios para fazer o melhor. Se estiver a fazer mal, cair, cai. É como os DJs há tantos. Sim. O DJ que faz bem o seu trabalho, logicamente que terá sempre clientes a solicitar. Ok. Porque de DJs são muitos, é como os promotores. Mas contam-se 2, 3, 4 é que mais aparece. Por Luanda, por exemplo. Sim. Luanda tem mais de 2, 3, 4 mil promotores. Ok. Mas quantos é que aparecem? 2 ou 3, porque são eles que têm casas de promotores, produtoras, e os promotores vão para lá a ser feito. Ok. Isso que acontece no AMBO. Ok. No AMBO já temos... Não, nós no AMBO temos isso. Eu, pelo menos, sou um deles que, quando tenho oportunidade de receber um financiamento, tive sempre a oportunidade de convidar outros promotores para trabalharem comigo. Mesmo que não são da minha produtora, porque cada um deles tem sempre alguma coisa que é importante que vai mexer naquele espetáculo ou naquela festa. Eu tenho e crio jovens com essa vontade para fazer, desde músico, grupos de dança. Por exemplo, no AMBO, só se fala do grupo de dança quando chega o carnaval. Mas um dia como hoje ou noutros dias, grupo de dança organizado vai encontrar talvez 3 ou 4. Que é que você vai ao Bailundo buscar o Londongo, está sempre preparado. Sim. Vai ao Belém do Ambo, busca daquele grupo, creio que é Maria Eugênio, Agostinho Neto, está sempre preparado. Tem também o grupo do Caxiungo. Do Caxiungo, estão sempre preparados. Mas no estilo tradicional. Sim. Se falarmos no tradicional popular recreativo, não temos. O único grupo que nós temos 2 ou 3 grupos de b-boys, que é já a nova geração. Aquela mistura de dança e música, é que você encontra. Mas é aí, aproveitando... Porque o único grupo que eu conheço aqui para acompanhar, e sempre aparecem quase todos os artistas do AMBO, é o grupo das meninas que são bailarinas da Manaiana. Acompanham o Tio Bença, acompanham os HP, agora estão filiadas a Piri. É o único grupo que existe. Recentemente participaram do videoclipe do Delcio, Sim, Ambo. São essas miúdas que estão... E qual o apoio que eu tenho? Yeah. Tirando a Pire, que pegou as meninas com alguma outra menina, juntaram para fazer um grupo de dança, mas assim aparece em vários shows, não existe. Okay. Porque há espetáculos que não tem nenhum grupo de dança, tirando o do b-boy. Grupo de dança tradicional, popular, recreativo, não existe. O Londongo aparece mais quando há visitas, que buscam os grupos, o grupo para ficarem na abertura. E os promotores, por exemplo, o Cotagacé, dada a experiência que tem, são mais de... O tempo que o Cotagacé está na promoção de eventos e na produção é muito superior à minha idade. E durante esse tempo e essa experiência toda, nunca pensou, por exemplo, em realizar uma feira de danças nossas mesmo? Estou a falar do Olundongo, danças tradicionais. Sim, danças tradicionais, assim. Bem, nós o passado realizamos bastante. E há quem não gosta de ouvir o passado. Okay. Por isso que a nossa idade também, somos uma biblioteca. Os financiamentos hoje é que são difíceis. E atividades dessa natureza têm que ser realizadas com, digo assim, com galas. Okay. Aí você vai ter uma aderência adulta, jovens, que você, tudo por base de convite. Se falares por base de pagar bilhete na porta, esquece. Então, por isso que eu disse, tem que ser com gala. Os mais velhos vão para ver, vão te dar convite. Mas fazeres uma carta para fazer um evento dessa natureza, uma galera dessa natureza, primeiro já é exposto um pouco de parte. Okay. Porque até a ideia é positiva, mas financeiramente esquece. Ok. Aí é que está o problema. Esses chamados apoios institucionais existem toda hora, dão-nos. Isso a gente não vai contra a cultura nem nada, dão-nos. Mas temos sempre esses apoios. É uma questão de olhar, por exemplo, para o próprio Ministério não faz. Ok. E hoje em dia, o Ministério deu-nos uma oportunidade. Eles é apoio mesmo. Nós temos que procurar parceiro nos empresários, mas o empresário não conhece, não sabe isso. Por que eu digo que o próprio Ministério não realiza? Porque o Ministério pode realizar, mas não pode promover. Sim, porque... Mas nós aqui hoje em dia temos visto que há algumas atividades que os próprios realizadores são os próprios promotores.
Sim. Estás a ver? Aí é que está o problema. Mas, conta, Desde as administrações, nós vimos isso. sim, por exemplo, Tem que se incentivar. o Ministério é como se fosse o órgão de tutela, é o Sim. órgão de tutela. Ele tem Ele que nos dá fazer- incentivos. Sim, e ele é o árbitro, praticamente, se for Nos no dá jogo. incentivo. Isso a gente, eu pelo Por menos, essa altura, enquanto promotor, será que não deve ser mais na questão de valorização financeira? Por exemplo, há quem olhe para um show simplesmente de danças tradicionais e diga assim, não, isso não vende. Isto não vende, então eu não vou promover um evento deste que não vende. Será que não deve ser esta a causa? não, nós temos. Isso faz parte. Ok. Mas nós temos que ter uma política. É aquilo que eu, a princípio, já te disse: que realizar um evento dessa natureza, para teres uma rentabilidade, tens que contar com convidar entidades. Ok. Eles é que vão pagar o bilhete 10, bilhete 5 mil, bilhete 3 mil. Eles é que vão pagar. Exatamente. Essa idade é que paga. Agora, se eu tiver um apoio financeiro do empresário, o próprio, vamos dizer, o governo, diz, epá, HC, queremos que a tua empresa realize isso, eu posso ter a ideia, faço o evento documento, pago, faço o documento, e depois me diz, não, vamos apoiar esse evento. Quanto é que está orçado? É para pronto, 2 milhões de kwanzas, por exemplo, Sim. por uma noite no âmbito dos 50 anos. Logicamente que ele me financiando, Sim. eu vou realizar, porque sei onde é que estão os grupos. Exatamente. Eu vou realizar. E ali incentiva, dá vontade dos outros grupos voltarem ao terreno, ao mercado. Vai dar vontade, quer dizer, no Bailuni vai só ter o grupo, não vai ter mais outros dois. Quer dizer, aí você volta ao estilo em grande, que se pode pensar depois num festival. Uma gala de 5, 6, 10 grupos. Com um palco que, por exemplo, 20 bailarinos, eu acho que é possível, podemos realizar. E isso também pode acontecer mesmo já juntar a música e a dança. Eu faço isso. Eu, nos meus eventos, tento colocar todos os estilos Ok. para cativar com que aquele que não conhecia, que vai para te ver, acaba por ver também outra. Esse é o que nós chamamos, às vezes, festival de variedades. Ok. Nós podemos fazer isso. Mas isto é feito porque você consegue mesmo sem apoio. Sim. Porque vão vir sempre. Tens que convidar artistas de gabarito para poderem puxar aquilo para estar ali. Certo. Agora, se não, é nesse estilo de que alguém tem que te dar o valor. Porque eu tenho que arrecadar. Eu, uma empresa, eu pago imposto. Sim. Agora, fazer só por fazer, sem valores, é impossível. É impossível. Isto é que mata mais ou menos a cultura. Ok. Porque não é, a direção da cultura está ali. Ele não fechou as portas para ninguém. A tua iniciativa faz, e desde que esteja legalizado, cumpra as regras, é livre. Vai realizar sim, porque o país tem regras. Sim. Mas agora, quando é para contar com valores da direção da cultura, de momento é melhor esquecer. Porque também não tem. Exatamente. E aí a minha partida, logo que eu iniciei, mas nós temos. Estamos. Bem, será que não era em função disso? Reconhecemos que tem, talvez seja uma das causas para a não promoção como tal, assim, a promoção e a divulgação da nossa cultura como tal. Mas ainda assim, não seria o primeiro passo tentar fazer da cultura, ou seja, transformar a cultura numa indústria, porque noutras paragens a cultura contribui muito para hoje, noutras paragens. Aqui também. Aqui também. Aqui também a cultura contribui. Mas os feitos reais, é aquilo que eu disse, enquanto não tivermos uma conta própria para a cultura, nós nunca vamos ver que a cultura faz dinheiro. Sim, mas Porque eu me lembro, nós tivemos um encontro com Sua Excelência, o Sr. Ministro da Cultura, em que eu pessoalmente abordei essa situação. E o ministro foi bem claro em dizer que vai reunir com o Presidente da República.
para poder se desmiuçar que nós, cultura, temos que depender do comércio. Porque nós, cultura, quando falamos, o Ministério, quando quiser fazer algum evento, tem que ir ao comércio para pedir, é para naquele nosso dinheiro que costuma entrar aí, dar-nos um bocado. Mas se tivesse uma conta própria, podíamos ver que nós e o comércio competimos. Sem medo de errar. Porque aquilo que eu disse, todos os finais de semana, todos os dias, nós temos dinheiros vindo das realizações de eventos culturais, de atividades culturais em várias vertentes nos cofres do Estado. Tá bem. Cota, vamos chegar ali. Vamos só analisar uma situação. Sim. Quando nós estamos a falar sobre a cultura, nós estamos a falar desde a música, dança, gastronomia, vestimenta. A cultura praticamente é tudo. E tudo que nós somos é a cultura. Só que essa questão de nós dependermos de a cultura sobreviver das migalhas do comércio, permita a minha expressão, não é porque as promotoras, as empresas que promovem a própria cultura estejam legalizadas como empresas comerciais, não como empresas culturais? É uma delas. Será que não essa é uma posição, porque é uma posição que é real, dizes. Sim. Este é um dos motivos também. Por isso que eu disse que quando a maioria dos promotores realizam eventos, aí fazer suas salários de bilhetes vão com documentação de empresas de comércio. De comércio, sim. Se fossem empresas amplamente criadas para eventos, a história era outra. Ok. Porque eu aí depositar, vão logo ver que a empresa Aí X. reflete. Reflete. Sim, exatamente. Bem, Esse é um dos pontos. Sim. Esse é um dos pontos. Porque a maioria deles, quando recebem dinheiro para realizar um evento, para depositar o dinheiro que lhe é entregue, vão buscar na fatura. Numa empresa, num bar, vão numa empresa de construção civil. O importante é a fatura para entrar. A fatura entrou como uma empresa de construção civil. Não vai dizer que é da cultura. Eu já me deparei com uma situação. Aí é que está. Eu fui convidado para atuar numa atividade, atuei, mas o pagamento veio por intermédio de uma outra empresa. Está aí. Veio por intermédio de uma outra empresa, como se fosse aquela empresa a pagar-me pelos serviços. Sim. E há outra política também, que às vezes a empresa que tem o dinheiro Sim. para pagar esse certo evento empresta, por exemplo, no próprio governo. O governo não tem ordem de saco. E nesse momento, quem é a empresa que vamos buscar a empresa de comes e bebes do fulano de tal, onde vai sair o dinheiro que está a emprestar. Yeah. Nós, essa empresa deposita nas nossas contas ou nos chama pessoalmente para nos dar na mão. Essa empresa. Sim. Quando o governo vir a pagar, a mais ou menos, vai pagar naquela empresa. Mas o que vai lá vir escrito? No âmbito da realização do ato X, do 11, não sei de quê, ou de 4, ou no dia 8 da Nacional da Cultura, fizemos esse valor, pronto. Vai aonde? Vai naquela empresa. Quando tiver registrado, está registrado como? O nome daquela empresa. Bem, o Cota, até o ano passado eu acompanhei as feiras que o Cota produziu. E eu gostava de saber se nessas feiras, em termos de cultura, nós temos visto, e é notório a presença da música, a presença da dança, mas a presença da nossa gastronomia lá na feira tem sido visível? É visível porque, bem, vamos dizer, há a barraca de comes e bebes. Ok. Que te colocam quase tudo. Ok. Mas a sua maioria delas não passa do picho. Ok. Aquelas de comes e bebes que colocam quase todas aquele nosso estilo de comida tradicional ou não, quase que não são visíveis, porque ela tinha que ser exposta. Porque aqui nós, em termos de invenção, falamos exposição de gastronomia. Ok. Aí vem vários pratos, vão visitantes, mas não é igual tipo nos bares ou nos restaurantes. Há restaurantes, porque são comidas que às vezes é caro ou pouco tem saída,
colocam no seu menu por base de se às quartas, se às quintas, se aos sábados, publicitam assim. Não é os dias correntes. Ok. Porque. Aí é o difícil. Já nos outros, já como dizemos nos outros países, gastronomia do país dela é todos os dias, são os pratos de todos os dias. Ok. Não tem um restaurante específico que eu vou comer aquilo. É de todos os dias. E como fazer para vender mais a nossa gastronomia? Porque se nós repararmos, as nossas roupas hoje já têm muita saída e muita aceitação. E assim, Já têm muita saída, muita as tendências já aceitação. são As diferentes. tendências são diferentes. A nossa música, vou dar um exemplo desse estilo que O Florencio. do Florencio. Hoje, O jovem hoje já... O jovem está a vir buscar. Está a beber, está a colocar no prato para o conhecimento, porque ela usa a inteligência. Ok. Não bate só na cidade, vai bater no Quimbo. Bom, Aí está. Na cidade, o mais velho que amanhã ganhou, tem um bom dinheiro, quer vir ficar na cidade. Ok. Vai encontrar aquele estilo. Tá bom. Vai. Tá ok. O estrangeiro gosta muito do estilo africano. Sim, tanto mais que ele quando vem para a África, ele quer ver a África. Quer ver a África. Não Não quer ver a Europa ou um outro mundo. Ele quer ver a África. É ver a África, a proximidade dele é que é com Angola. Há turistas que têm preferência de ir em países que ele faz o dele. Ok. Estás a ver? Agora, nós é que temos que tentar buscar isso para cultivar. Desde as rádios, desde os canais de televisão. Nós é que temos que fazer. E mesmo a Porque questão- essa é que veio, é que faz o mundo. E hoje em dia as redes sociais até estão a levar bastante nessa nossa juventude. Nós temos que ser mais criativos. Exatamente. É ver? Nós temos que ser mais criativos. Por exemplo, tu vês, não é porque passa a publicidade, não é Clay Farai. Sim. Fez uma junção de rap, vamos dizer, não é Sungura. Eu até falo tipo Olondongo. Sim. Que é para mim buscar o nosso, porque o Sungura não é nosso. Sim. É lá dos Quênias. Yeah. Então tem que falar do Olondongo. Nós temos que falar entre Olondongo e Quilapanga. Yeah. É que são os nossos que estão na forja. O Sungura não é nosso. Porque nós não podemos estar todos a tocar Sungura. Não, o Sungura não é nosso. Ok. O tio Bedouin fez Sungura. Ele fez Sungura para atingir outros patamares também. Ok. E conseguiu. Consegui. Musa dele lá fora, ele vai lá para fazer um show, toca. Ok. Então igual nós também temos que fazer isso. E aqui na banda, nessa altura, os que fazem Quilapanga mesmo seriamente, temos uns poucos também, né? Não, no Ambo, como não é o nosso estilo real, o Sul, é agora que nós estamos a tentar linkar o Sul com o Norte, porque Quilapanga é o estilo do Norte. Ok. Nós aqui pegar o Nhacha, pegar o Olondongo, nesses estilos, e a transformação eletrônica vai fazendo com que ela seja tocada nas festas, Ok. nas festas modernas. Porque há mais velhos que se casam, convida esses grupos tradicionais, Sim. só para um número, e é bonito. As mais velhas que vão estar aí vão gostar, vão aprender, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por isso que agora, ultimamente, todo mundo quer aprender ao mundo. Sim. Porque a maioria das músicas, quer sentimentais, quer o kizomba, quer até afro, já está-se a cantar em um mundo. Então as pessoas querem saber o que é que está a dizer. Uma boa parte que vem no norte para o Ambo, que o Ambo é a cidade acadêmica, todo mundo está preocupado, o que é que estão a falar, quero sair daqui e aprender. Nós, por exemplo, estamos a esquecer, por exemplo, há um grande grupo, que é o Sassa Choco, Sim. que faz com que os Choco não esqueçam as suas raízes. É o grupo que até hoje resiste. E é importante que não nos esqueçamos das nossas raízes. E muito. Bem, nós estamos a falar sobre o contributo dos promotores de eventos na valorização, promoção e divulgação da cultura. O que ficou sublinhado é que é importante que não nos esqueçamos de quem nós realmente somos. É importante que estejamos legalizados como artistas para que contribuamos no GE de forma concreta, não de forma abstrata. Permitam a expressão e também é importante que nós olhemos para o que é nosso, usemos os meios necessários para promover a nossa gastronomia na mesma proporção que estamos a promover a música, estamos a promover
a dança, estamos a promover as nossas vestimentas, as nossas indumentárias, os nossos panos. É importante isto. E também olhar muito para a questão de que a junção de estilos dá uma internacionalidade à nossa produção. E nessa linha de pensamento, gostávamos de felicitar o Eclas Fará e o Florencio. É uma música que está muito bonita. E O Yuri da Cunha agora com o próprio Florencio. O Tony Mestre juntou-se ao Castuto, fizeram uma coisa muito bonita, um poeta e um culturista. Ficou uma coisa muito fixe, isso também é importante. Mas também é importante que sigas a nossa página, que coloques o teu like, deixe o teu comentário, a tua sugestão. Agradeço a minha equipa, o Manquicos, lá na produção, coadjuvado pelo Jerônimo, o a.k.a. o Manquico está a falar para não terminar, mas fica só assim. A única pessoa que a beleza dele é absoluta. Falei, Manquico. A única pessoa entre nós que a beleza é absoluta. O Mr. Defeitos, na realização desse podcast, agradecer também a Arnaldina Maria Teresa Sunguete Goi, que é a nossa revisora, a nossa diretora. Muito obrigado. Os nossos parceiros, Gráfica TCG, Lavandaria Limpo Limpo, Colégio São Francisco I, Salão de Beleza Festibeauty, aquele que tem trabalhado muito para melhorar a minha aparência e o meu visual, desde o tratamento de cabelo até mais para lá. Agradecer também o Atelier Preto e Branco, agradecer o nosso design Caville, arte e publicidade. Muito obrigado pela produção das nossas t-shirts, mas esta foi produzida pela Codim. Dr. Jai, muito obrigado. Queremos também agradecer o Colégio Politécnico Privado. Edson, muito obrigado por todo o apoio, sem nos esquecermos do Monte Louville. Para quem estiver aberto para nos apoiar, isso entra em contato com a produção a partir da nossa página. Foi um prazer estar convosco, mas agora vou devolver a palavra ao nosso convidado, o Cota HC. Anseio gesto de conclusão, qual é a recomendação que deixa para todos os promotores? O que é necessário que façamos para valorizar a nossa cultura, porque aos poucos nós vamos esquecer o que é nosso, nós vamos esquecer a jinguba, vamos esquecer o longuenço, vamos esquecer os nossos pratos, as nossas roupas, até quem nós realmente somos. Já estamos a nos esquecer dos nossos nomes. Hoje já não vamos ouvir o nome de Chinuno, não vamos ouvir o nome de Chitembo, não vamos ouvir o nome os nossos nomes hoje é Ismael, Joel, Misael. Então isso é uma situação a ligação do nome do pai e a mãe. A ligação. É que faz isso. Enquanto promotor, o que é que podemos fazer para melhorar isso? Bem, é fundamental. Um ponto que eu deixo para a juventude, até nós estamos envolvidos enquanto vida, devemos ter mais formação. Okay. Mas essa formação tem de falar propiciamente de cultura. Sabemos da nossa essência. Seminários é necessário para quem é expert na matéria. Convoca seminário. Essas associações que já não é criada tem que provocar isso. Porque não é possível eu estar filiado a uma associação juvenil, nunca reunimos, estamos só a falar de dinheiro, estamos a falar de que tem que baixar a comida, não, temos que falar também de outros pontos, por que é que estamos aí? Qual é o objeto social dessa associação? Esses seminários é muito importante, quer na televisão, quer na rádio, esses debates são importantes, porque nós estamos a fugir da nossa essência, cada vez mais, estamos a ir muito para o Ocidente. Esse é o nosso maior erro que estamos a levar. Então corremos com o Ocidente daqui para ir para lá. Aquilo que nós estamos a dizer, porque eu devo aprender um pouco da cultura Chokwe, da cultura do Esquimbundo, do Nganguela. É importante sempre interagirmos, porque somos todos de uma só nação, é só uma. Porque eu e tu tem que me sentir só de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, só disso. Se estiver no Lubango, vou dizer só do Lubango. Que eu tenho que tentar enquadrar-me no Lubango onde eu estou.
Porque eu, por exemplo, como já andei por Angola, me sinto assim ser puro angolano. Porque o angolano não é só porque nasceste em Angola. Tens que te sentir por amar a sua própria terra. Mesmo que tu veres lá fora, tem que amar primeiro Angola, segundo Angola, terceiro Angola. Angola para sempre, porque os outros é ilusão. Cota, repita só essa parte. Tens que amar primeiro Angola, segundo Angola, terceiro Não, o Angola. angolano não é só o facto de nascer De nasceres em Angola. Certo. O angolano não é só o facto de nasceres em Angola. Ok. Tens que te sentir angolano, tens que defender a tua pátria. Porque o angolano não é aquele que mostra o mal para o outro. O angolano tem que mostrar o bom, o belo, tem que ser mostrado como angolano. Ok. O mal é para nós falarmos. Temos que debater porque é que existe esse mal para nós corrigirmos. Porque eu vivo lá. Ok. Como é que eu vou falar mal de um país da qual eu estou lá? E se tiver que me identificar, vou apresentar o meu documento em angolano, mas estou a falar mal da Angola. Não é possível. Se assim não consegue corrigir. Temos de amar Angola. Temos de amar Angola como os outros. Se veres bem, passa a comparar os outros. Os americanos Sim. amam a América. É difícil você se controlar as guerras que andam aí acontecendo. É difícil eles mostrar uma página em que os deles ficaram. Exato. E se ficou, vão buscar. Exato. Nós não, enterramos o próprio angolano, da qual é o meu irmão, de sangue de terra. Então, esse é o meu recado que fica para todos aqueles que vão para os canais de televisão, que vão para as netes falarem mal de Angola. Eu tenho um amigo meu, o Gangsta. Sim. O Gangsta, eu fiz o Gangsta como músico. Na altura rap, eu fiz o Gangsta. E muitas vezes o Gangsta falou comigo e ele veio para aqui, estivemos juntos. Eu quando vejo hoje o Gangsta não é por mal. Eu admirava a capacidade do Gangsta, mas tinha que ser um conselheiro para o próprio angolano. Ok. Não é combater o próprio angolano. Não importa se o nosso governante estava a fazer mal na ideologia dele ou não. Não se combate as pessoas assim. Ok. Dá caminho. Não você que já tem um pouco ou que está lá. Incita aquele que nem tem. Ok. Então é difícil. Exatamente. É difícil dar caminho. Incita para o positivo, não para o negativo. Um dia será a nossa vez. Nenhum país do mundo deu emprego, um governo a nível do mundo deu emprego a todos. Então temos que potenciar os privados para dar emprego àqueles, para o Estado ficar um bocado para resolver até o problema do próprio privado. Exatamente. Porque senão também não vai resolver nada. Porque aqui entre nós ninguém tem mais dinheiro que o Estado, é mentiroso. Ninguém tem mais dinheiro que o Estado, é mentiroso. E o Estado somos todos nós. Exatamente. Estás agora a entender? Estou a entender. É difícil. Yeah. Não pode. Bem, é dessa forma que nós terminamos a nossa reflexão. É importante que amemos Angola, que sejamos angolanos revestidos de angolanidade, que respeitemos e valorizemos a nossa cultura e entendamos quem realmente somos, sem nos esquecermos dos nossos hábitos, costumes, as nossas vivências. Nós somos diferentes de todo mundo. Nós somos Angola. Nós somos angolanos, nós temos angolanidade, nós temos o espírito dos nossos ancestrais, nós temos línguas enraizadas na nossa essência. Vamos valorizar Angola. Até a próxima edição. Muito obrigado.